Então, de hoje, a gente vai começando aqui devagarinho, enquanto os outros irmãos eles vão se conectando aí. Nós já temos aqui já 17 irmãos conectados. A gente vai começar. Você quer falar alguma coisa, pastor? Eu posso iniciar a aula? Não, pode iniciar. Que Deus te abençoe, que tenhamos todos uma aula abençoada. Tá certo. Então, vamos começar, irmãos, com uma oração. Eu vou orar e pedir que Deus possa nos abençoar e nos conduzir mais uma vez neste Amém. momento de escola dominical. Então, baixa aí a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos assim, por essa oportunidade de estarmos aqui usando assim, essa ferramenta de tecnologia para nos reunirmos virtualmente e estudarmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos conduz, o Senhor sempre nos dá sabedoria e entendimento através da Tua palavra. E é isso que nós pedimos nessa hora, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possamos entender, Senhor, mais uma vez, a Tua palavra, e que a Tua palavra possa estar clara, Senhor, e que possamos entender. E não somente isso, Senhor, que possamos ser ouvintes, mas possamos, sobretudo, ser praticantes da Tua palavra. Que tudo que nós formos aprender aqui a respeito da Tua palavra, que possamos ser praticantes no nosso dia a dia, nos nossos afazeres domésticos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, que o Senhor possa nos acompanhar e nos conduzir, nos orientar, debaixo da Tua boa mão, debaixo da Tua guarda, debaixo da Tua proteção. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, vamos à nossa sexta aula. Na verdade, essa sexta aula ela é uma continuação da aula anterior, né? Nós estamos estudando aqui, na aula passada, e nessa aula, a cosmovisão ocidental. Então, a cosmovisão ocidental, como falamos na aula passada, e eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva, uma breve recapitulação da aula passada. Nós falamos da cosmovisão ocidental e falamos que é uma cosmovisão anticristã e que é a cosmovisão que molda o mundo, né? É uma cosmovisão que dá forma ao mundo. As pessoas se moldam, elas vivem, elas utilizam o padrão, não é, para suas vidas, a maneira de viver através da cosmovisão ocidental. Elas seguiam pelo modo de viver, o modo de ver o mundo da cosmovisão ocidental. Então, na aula passada, fazendo aqui uma breve retrospectiva, nós vimos que a cosmovisão ocidental ela tem 3 grandes filosofias por trás dela. Ou seja, ela se baseia, sobretudo, em grandes filosofias, em grandes pensamentos, em grandes maneiras de se viver, em grandes maneiras de se observar o mundo. Nós falamos do humanismo, do iluminismo, nessas 2 primeiras filosofias, e hoje a ideia, nesta sexta aula, a gente falar da modernidade e da pós-modernidade. Então, vamos ver como que se desenvolveu o pensamento moderno, aquilo que os filósofos chamam de pensamento moderno ou modernidade, e pós-modernidade. Né? A pós-modernidade a gente não vai falar muito, porque tem um curso da nossa EBD que é justamente só sobre pós-modernidade, então não faria muito sentido eu ficar aqui falando de pós-modernidade. Eu vou dar só uma rápida pincelada, eu vou falar algumas características só para a gente situar dentro da cosmovisão ocidental, mas saibam, os irmãos, que existe um curso na nossa EBD, que os irmãos podem se matricular no próximo trimestre, nos trimestres seguintes, podem escolher essa classe, pós-modernidade, que os irmãos vão ver bastante conteúdo lá sobre essa filosofia. Então, hoje a gente vai ver a modernidade e a pós-modernidade. E ainda na aula passada, a gente viu o credo humanista, não é? Aquilo que os humanistas eles acreditam fielmente, fortemente. Então, a gente falou que o humanista ele crê que, se seguirmos fielmente, confiando em nossa razão, na ciência, podemos ter certeza, olha aí, certeza de progredir rumo ao mundo de felicidade, de liberdade,
de prosperidade material, verdade e justiça. Esse é o credo humanista, a gente viu isso na aula passada. A gente viu também o credo do iluminismo, ao falarmos do iluminismo, e a gente viu que a filosofia humanista, ela crê que a boa vida na Terra, com muitos bens, com fartura, com riqueza, seria melhor do que a vida bem-aventurada após a morte. Ou seja, a filosofia iluminista, ela propõe a troca da vida após a morte, da vida eterna, o paraíso eterno, para o paraíso aqui, agora, na Terra. Eles acreditam, os filósofos humanistas, que é possível construir um paraíso aqui na Terra e vivermos aqui na Terra, né? Uma vida boa, com fartura, um mundo organizado socialmente, justo, cheio de verdade. Mas a gente vai ver, na aula de hoje, que isto caiu por terra, né? O sonho iluminista se desfez, né? A gente vai ver como que o sonho iluminista e humanista também, né, do homem ser o grande gerente, o dono do universo, de substituir Deus no universo, como que esse sonho ele caiu, como que esse sonho ele não existe mais, ele foi derrocado. A gente vai ver justamente isso na continuação da nossa aula. A gente viu também que Paulo, lá em Romanos 12, 1 e 2, ele faz uma recomendação ou uma determinação expressa, né? Lá é uma determinação expressa de Paulo, a gente leu isso aqui na aula passada ainda, sobretudo aqui no versículo 2, do capítulo 12 de Romanos, quando Paulo diz, e não vos conformeis com este século, né? Então, a gente viu que essa é uma determinação expressa de Paulo, que, sobretudo, isso se aplica à cosmovisão ocidental, né? A essas filosofias de vida que nós estamos estudando aqui, ao iluminismo, ao humanismo, à modernidade e à pós-modernidade. Então, a recomendação, a determinação expressa de Paulo aqui é que nós não devemos acompanhar esse formato de vida, acompanhar esse padrão de vida. Por quê? Porque este é um modo de vida contrário à palavra de Deus, não é? Então, é isso que Paulo determina aqui. E a gente vai continuar vendo hoje, nessa aula, que a modernidade, o chamado pensamento moderno, ele também se enquadra aqui nessa determinação de Paulo, que nós não devemos nos conformar com essas ideias do pensamento moderno e com as ideias do pensamento pós-moderno, né? Muito bem, irmãos. Então, vamos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai ver, então, a modernidade, o pensamento chamado pensamento moderno. Irmãos, e aqui não há nada de novo, não é? Na verdade, aqui é o velho e conhecido humanismo e iluminismo requentado, né? Eles requentaram um pouco ali, e o pensamento moderno é nada menos, nada mais do que isso. É o pensamento iluminista e o pensamento humanista que eles requentaram, né? Então, o chamado pensamento moderno, ele cresceu e se consolidou, sobretudo no século XIX e no início do século XX. Na verdade, a era moderna ela teve início no século XVI, né? Quando começou a haver aquelas grandes descobertas da ciência, aquelas grandes descobertas dos cientistas que foram dominando a tecnologia. Mas, sobretudo, aqui no século XIX e no início do século XX, é que a gente viu o pensamento moderno se estruturando, se consolidando, tomando forma na sociedade, as pessoas se apropriando, né, e vivendo de acordo com esse pensamento moderno. E o que há de novo aqui? Praticamente não muda nada. O que há de novo aqui é que o homem do pensamento moderno ele passou-se a se reconhecer como um ser autônomo, autossuficiente e universal, né? O que é isso? O que quer dizer um homem autônomo e um homem autossuficiente e um homem universal? Então, como eu disse, não tem nada de novo aqui. É o homem tirando Deus do centro da governabilidade, né, do centro do universo, e ele se colocando como um ser autônomo. Autônomo quer dizer, a palavra autonomia significa aquele que não precisa de ser dirigido por ninguém. Aquele que se dirige sozinho, que se conduz sozinho, né?
É isso que o homem se acha dentro do pensamento moderno. Ele acha que ele pode dirigir-se a si mesmo sozinho. Ele não precisa de ninguém para mandar nele, para dizer o que ele faz, o que ele não faz, que regra que ele deve cumprir, que regra que ele não pode, que regra que ele deve descumprir. Ele é um ser autônomo. E autossuficiente, então, significa que ele é capaz de produzir a sua própria sustentação. É isso que quer dizer autossuficiente. E universal aqui significa que o homem ele domina todo o universo. Então, ele é um ser autônomo, autossuficiente, que está presente em todo o universo e que domina todo o universo. É isso aqui o pensamento moderno prega, é isso que o pensamento moderno ensina. A autonomia do homem, a autossuficiência e a universalidade do homem. Pastor Marcos Alexandre, se você quiser interromper, você pode falar, tá? Pode completar, pode intervir. Ok, tranquilo. Então, irmãos, essa é a crença fundamental do pensamento moderno, a autonomia, a autossuficiência do homem. E ele continua, assim como lá no Iluminismo, a se mover pela crença da razão, da ciência e da tecnologia. E ele acha que fazendo isso, crendo na razão, na ciência, na tecnologia, o homem vai poder atuar sobre toda a natureza. Então, é isso que diz o pensamento moderno. Junto com o pensamento moderno, no século XIX, início do século XX, as ideias iluministas continuaram a ser incorporadas na cultura ocidental, principalmente por meio de várias revoluções, sendo as revoluções principais que aconteceram nesse período aí do século XIX e principalmente no século XX. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O que foram essas revoluções, irmãos? Na verdade, essas revoluções foram grupos organizados que se organizavam para impor esse padrão, esse pensamento da filosofia moderna, para tentar mudar a maneira de ser da sociedade. Então, na verdade, essas revoluções que aconteceram no século XIX, principalmente no século XX, várias revoluções, a gente pode citar aqui, eu destacaria aqui só essas duas, porque ficaram profundamente marcadas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, elas foram tentativas, foram maneira de grupos, principalmente de filósofos, de tentar mudar o padrão de comportamento, a maneira de viver da sociedade, de tentar impor aquele estilo de vida que pregava a filosofia iluminista, humanista e o pensamento moderno. Então, através das revoluções, eles tentaram impor o que eles imaginavam ou pensavam. Então, por exemplo, a Revolução Industrial, o que ela fez? Ela organizou a tecnologia, organizou o trabalho, estruturou o capitalismo em prol de quê? Do crescimento econômico. Lembre-se que o crescimento econômico é aquilo que os filósofos eles imaginavam que, pelo crescimento econômico, poderia haver uma grande distribuição de riqueza e as nações poderiam distribuir essa riqueza e as pessoas poderiam viver confortavelmente por essa riqueza que fosse advinda do crescimento econômico, advinda do capitalismo. E a Revolução Industrial, então, ela foi um instrumento, uma ferramenta, por assim dizer, para implantar esse novo modelo, esse novo sistema de vida, que foi essa organização social do trabalho baseada na tecnologia e baseada no crescimento econômico. E, por sua vez, a Revolução Francesa, com base no credo iluminista, ela tentou reconstruir a sociedade francesa, porque a Revolução Francesa, o que ela fez? Ela escreveu uma nova Constituição na França, ela acabou com o sistema monárquico que havia na França, até então eram os reis que dirigiam o poder na França. A Revolução Francesa acabou com a monarquia, instituiu a República, escreveu uma nova Constituição. E essa nova Constituição francesa, ela foi baseada nesse lema de igualdade, fraternidade, que era o lema
da Reforma Francesa. A Reforma Francesa ela foi totalmente baseada nesse lema: igualdade, fraternidade e justiça social. Então, era isso que pregava a Reforma, a Revolução Francesa. E hoje, a Constituição Francesa, a Constituição de 1958, que é a nova Constituição da França, ela traz ainda esse lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Se vocês observarem lá no primeiro capítulo da Constituição Francesa, que é de 1958, né, que foi depois dessa da Constituição da Reforma Francesa, eles continuam ainda vivendo sobre esse mesmo lema: a França, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse movimento da Reforma Francesa, ele foi um movimento que ele tentou implantar na França algumas ideias iluministas, né? E humanista, e também do pensamento moderno. E as mudanças iniciadas pelas revoluções industrial e francesa, elas transformaram a França e depois toda a Europa em uma sociedade e um Estado moderno, né? Então, aqui, pela primeira vez, começou a surgir o conceito de Estado moderno, né? Que muitos países da Europa adotaram esse modelo de Estado, incorporando várias ideias humanistas e várias ideias iluministas, né? Então, essa questão de liberdade, essa questão de direitos civis, direitos sociais, tudo isso vem desse Estado moderno, né? Várias questões que nós temos hoje na política, elas advêm desse modelo implantado naquela época lá na Europa, e que começou na França, e que é chamado de Estado moderno, né? Que pretendia, sobretudo, implantar várias ideias do pensamento moderno. Para quê? Para que o homem pudesse viver melhor, segundo eles, né? Para que o homem pudesse ter uma vida melhor aqui na Terra, para que fosse possível construir o que os iluministas lá no século XVI falavam que era o paraíso aqui na Terra, né? Que era uma vida cheia de bens materiais e que eles queriam desfrutar e construir uma vida com justiça, com liberdade, com igualdade, né? E aí, aqui eu lembro de Provérbios 16:1, né, irmãos? Quando fala lá que o coração do homem pode fazer planos, né? Mas, né, a resposta certa vem do Senhor. Então, o que os iluministas quiseram, o que os humanistas querem, né, e que o pensamento moderno defendia, era um plano ambicioso de construir um paraíso aqui na Terra, mas que eles esqueceram de uma coisa, né? Esqueceram do fator principal, que era colocar Deus nos planos deles, né? Eles tiraram Deus, né? E Deus não está presente aqui nesse formato de vida que eles propunham, né? O pensamento como dono do universo, como criador de todas as coisas. Então, a gente vai ver o que deu, no que deu esse plano deles, não é? E no século XX, irmãos, a gente vai ver que o sonho do iluminismo, né, e do humanismo, eles começaram a sofrer uma grande decadência, né? No século XX, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, grandes avanços, né? Aconteceram avanços no campo político, social, educacional, econômico, né, que ficaram como marcos de progresso. Grande desenvolvimento científico, tecnológico, melhorou, sem dúvida nenhuma, a vida de muitas pessoas, não é? Só que o século XX também foi marcado pelo início da decadência desse sonho, né? Qual sonho? O sonho de construir uma vida igual, uma vida com justiça, uma vida na sociedade organizada, racionalmente, o Estado moderno, né? Direitos civis para todas as pessoas, igualdade para todas as pessoas, o crescimento econômico das nações, distribuindo riqueza igualmente para todos, não é? Então, começou a haver uma certa decadência que a gente vai ver aqui nos próximos slides, né? O sonho do iluminismo, do humanismo e do pensamento moderno
começa a decair, começa a murchar. Não é? A gente lembrando que lá no século XVI, os iluministas eles escreviam que seria possível a construção de um mundo onde não houvesse guerra, onde não houvesse doença, onde a paz estaria. Vários filósofos humanistas escreveram sobre isso, né? Que o homem, ele sozinho era capaz de construir esse mundo, né? Esse mundo onde haveria paz, onde haveria harmonia, onde não haveria doença. Olha, irmãos, que coisa, né? Um mundo sem doença, não é? Eles imaginavam que seria possível esse tipo de construção. Aí a gente vai ver aqui que isso caiu por terra. Então, já no início do século XX, 3 grandes tragédias marcaram o século XX, né? E começaram a desfazer esse sonho dos humanistas, dos iluministas e do pensamento moderno. A primeira grande tragédia que aconteceu foi, no início do século XX, foi a Primeira Guerra Mundial. Lá em 1914, de 1914 a 1918, houve esse grande conflito mundial, não é? Da Primeira Guerra Mundial, e foi o primeiro conflito, irmãos, envolvendo todos os continentes do globo terrestre. Ou seja, foi um evento catastrófico, né? Que atingiu todos os continentes do globo terrestre, né? E ele deixou um saldo, essa Primeira Guerra Mundial deixou um saldo de 10 milhões de mortos, né? Então, vejo que logo no início do século XX começa essa grande tragédia mundial, né? Isso abalou o mundo na época, abalou os filósofos na época, né? Muitos filósofos ficaram estarrecidos, muitos europeus ficaram abalados, não é? Por causa desse grande acontecimento mundial, não é? Olha o que escreveu um grande psicólogo, né? Carl Jung. Carl Jung foi um dos maiores psicólogos da psicologia moderna e ele é o pai da psicologia analítica, né? Quem estudou administração de empresas estudou certamente muitas teorias de Carl Jung, né? Então, os irmãos vão lembrar aí, aqueles que estudaram economia, administração, os pensamentos de Carl Jung, né? E ele escreveu, logo depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, olha o que ele escreveu. O homem moderno sofreu, psicologicamente falando, um choque quase que fatal e, como consequência, caiu em profunda certeza. Irmãos, esse era o sentimento que dominava a Europa, né? Não só a Europa, todo o mundo daquela época, logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo caiu em profunda incerteza. Carl Jung aqui, ele resume muito bem o sentimento daquela época, logo após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o mundo estava mergulhado em profunda incerteza. Isso aqui foi um balde de água fria jogado nas filosofias do pensamento moderno, né? Porque eles jamais imaginariam que pudesse haver um conflito mundial tão grande, de tão grande proporção como a Primeira Guerra Mundial, né? E olha o que escreveu mais ainda o psicólogo Carl Jung, né? Ele escreveu assim, falando ainda da Primeira Guerra Mundial: percebo muitíssimo bem que estou perdendo a fé na possibilidade de uma organização racional do mundo. O velho sonho do milênio, em que a paz e a harmonia deveriam dominar, se esvaneceu. Então, vejam, irmãos, que foi um grande choque, não é, para a humanidade a Primeira Guerra Mundial, não é? Então, abalou profundamente, não é, os filósofos daquela época, que eles não conseguiam entender essa tragédia mundial. Mas aí, logo em seguida, veio uma outra grande tragédia. Qual foi a próxima tragédia que veio no século XX? Foi a pandemia da gripe espanhola. Veja, primeira a guerra e agora uma grande doença, uma grande pandemia, não é?
que afetou duramente todo mundo, todo o globo terrestre. A pandemia da gripe espanhola, ela foi uma vasta e mortal pandemia, né, do vírus influenza. Segundo estimativas, ela infectou mais de 500 milhões de pessoas, né, naquela época. Cerca de 1/4 da população mundial naquela época. O número de mortes atingiu 50 milhões. Então, vejam, irmãos, que foi uma grande tragédia que aconteceu também nessa época, aí, no início do século XX. Então, veja que isso aí, mais uma vez, abalou o sistema de vida, a maneira como as pessoas viviam naquela época, mudou completamente. Fazendo uma comparação com a pandemia que nós estamos vivendo agora, né, que é uma outra tragédia de proporções mundiais, a pandemia do coronavírus, não é? Essa aqui, em certos aspectos da pandemia da gripe espanhola, ela foi pior do que o coronavírus. Por quê? Porque, naquela época, o mundo tinha cerca de 2 bilhões de habitantes. Hoje, o mundo tem 7,5, quase 8 bilhões de habitantes, né? Naquela época, 500 milhões de pessoas foram infectadas pela gripe espanhola, pelo vírus da influenza, né? Hoje, na pandemia do coronavírus, nós estamos aí, essa semana, eu dei uma olhada, né, nesses números, o coronavírus já infectou 130 milhões de pessoas em todo o planeta, né? Então, naquela época, a gripe espanhola infectou 500 milhões, né? O número de mortes da pandemia da gripe espanhola atingiu 50 milhões naquela época, né? Hoje, nós estamos com o número de mortes em todo o mundo, né, em torno de 3 milhões de pessoas. Então, 3 milhões para 50 milhões, há uma diferença muito grande, né? E a taxa de mortalidade também da gripe espanhola, ela foi muito mais elevada, né? A taxa de mortalidade da gripe espanhola, ela foi de 8%, não é? Enquanto que aqui, na pandemia do coronavírus, está em torno aí, não chega a 2%, deve chegar a 2% até o final da pandemia, né? E a pandemia da gripe espanhola, ela foi de 18 a 20, ou seja, 3 anos aí, né? Na pandemia do coronavírus, segundo os especialistas, até dezembro desse ano ela estará sob controle, não é? Aqui no Brasil, a pandemia da gripe espanhola matou 35 mil pessoas, não é? Hoje, o coronavírus já matou mais de 300 mil pessoas, não é? Fazendo uma comparação. Então, em números absolutos, o coronavírus está sendo pior do que a gripe espanhola em termos de mortes aqui no Brasil. Enquanto na gripe espanhola, 35 mil, não é? Aqui, hoje, no Brasil, 300 mil pessoas morreram. Mas a população também é diferente. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 208 milhões, não é? de habitantes do Brasil. Naquela época da pandemia da gripe espanhola, o Brasil tinha 35 milhões de pessoas habitando o Brasil. Então, há algumas diferenças, mas em termos, irmãos, de catástrofe mundial, as duas são terríveis, né? São duas catástrofes mundiais. E veja, isso aqui, lá na época do século XVI, os iluministas falavam que, por causa do desenvolvimento da ciência, a ciência iria descobrir a cura, né, para várias doenças, que nós iríamos ter um mundo, uma sociedade sem doenças. Esse era um dos sonhos que o iluminismo pregava, né? E a gente vê que isso não foi possível, não está sendo possível e não estará possível, né? Por quê, irmãos? Porque o homem tenta construir um modelo de vida, uma cosmovisão sem Deus, não é? E quem governa o mundo, nós falamos isso quando estamos na cosmovisão cristã, quem está no controle desse mundo é Deus, não é? Todas essas tragédias, todos esses fenômenos mundiais, eles são determinados por Deus, estão sob o controle de Deus, não é? Eu não sei quantos dos irmãos leram no domingo passado, na pastoral do nosso boletim, tem um artigo muito bom de um pastor inglês, não é? Que viveu no começo do século, final do século XIX, início do século XX, né? Um pastor que pregou justamente sobre a pandemia daquela época, não é? Então, eu recomendo aos irmãos, quem não leu ainda o boletim do domingo passado, a pastoral, leia esse artigo desse pastor, que fala exatamente sobre
O Dedo de Deus, que fala justamente sobre as pandemias, sobre as pragas que atingem o mundo, né? E nesse artigo, o pastor diz lá que esses fenômenos, essas catástrofes, são, na verdade, o instrumento de Deus para mostrar ao mundo que quem governa o mundo é Deus, não é? Quem está no controle desse mundo é Deus, não é o homem, né? O homem, na verdade, é uma criatura de Deus, e Deus é o Criador. E Deus está no governo, Deus está no controle, né? Então, essas pragas que vêm sobre a humanidade, na verdade, são instrumentos de Deus para mostrar ao mundo e para mostrar ao homem que quem está governando este universo, esse mundo, é o próprio Deus. Mas, continuando aqui, irmãos, vamos ver mais uma grande tragédia que aconteceu no século XX. Foi a Segunda Guerra Mundial, não é? E, na Segunda Guerra Mundial, houve, então, a morte de 20 milhões de soldados e 40 milhões de civis. Foi uma outra catástrofe de dimensões mundiais, né, que afetou duramente a humanidade. Até hoje, né? Até hoje, a gente encontra pessoas que estão feridas por essa guerra, né? Pessoas que estão traumatizadas, pessoas que estão psicologicamente abaladas por esse grande conflito mundial que foi a Segunda Guerra Mundial. Olha, irmãos, nesses 3 eventos aí, e aqui a gente poderia citar vários outros exemplos, não é? Catastróficos que marcaram o século XX, mas eu citei só esses 3, e vamos ficar só nesses 3 aqui, para a gente explicar que o pensamento moderno ele fracassou, não é? Aquelas ideias lá, todas do século XVI, XVII, XVIII, todas essas ideias de formar um mundo sem Deus, de conduzir um mundo sem Deus, de que o homem é autossuficiente, autônomo, não é universal, essas ideias elas fracassaram, não é? E aqui nesses 3 eventos a gente tem uma coisa em comum, que é a universalidade, ou seja, eles atingiram todo o globo terrestre, esses 3 eventos, né? Assim como essa pandemia do coronavírus. É mais um evento que está marcando o século XXI, onde estamos, não é? Então, esses eventos, 3 eventos que eu falei no século XX, eles marcaram todo mundo da época. E outra coisa, se os irmãos observarem aqui, eles tiveram uma ascendência de mortes. Você vê que lá na Primeira Guerra Mundial, 10 milhões de pessoas morreram. Na pandemia da gripe espanhola, 50 milhões de pessoas morreram. Aqui, já vai para 60 milhões de pessoas, não é? Então, a gente está vendo que cada vez as catástrofes estão piores. Aqui na pandemia do coronavírus, embora tenha morrido 3 milhões de pessoas, comparativamente a esses grandes eventos do século XX, morreram muito menos pessoas, mas as consequências dessa pandemia são muito maiores, irmãos. Por quê? Porque elas desorganizaram muito mais a sociedade hoje, o trabalho das pessoas, a educação, a economia, tudo, a política, né? Ficou tudo desestruturado. O impacto do coronavírus, dessa pandemia, foi muito maior, talvez, do que esses eventos mundiais que aconteceram no século XX. Ou seja, Deus continua mostrando ao mundo e à humanidade que Ele está no controle de todas as coisas, não é? Então, irmãos, no final do século XX, a fé no humanismo, no iluminismo e na modernidade começou a perder força e a diminuir, na medida em que o mundo ocidental percebeu, pelo menos, 5 evidências do seu profundo fracasso. Então, aqui, a gente vai listar algumas evidências que mostram o fracasso da modernidade em cumprir as suas promessas, não é? E a gente poderia citar aqui muito mais do que 5 evidências, né? A gente vai citar 5 porque o nosso tempo não permite a gente se delongar muito nesse assunto aqui, mas vamos citar pelo menos 5 evidências que mostram o fracasso da modernidade em cumprir as suas promessas. Tudo aquilo que tinha sido prometido pela cosmovisão ocidental, por essa maneira de viver sem Deus no mundo, tudo aquilo que eles prometiam, nada disso foi cumprido. Então, vamos ver. Primeira coisa, primeira evidência de que a modernidade fracassou, a pobreza.
causada principalmente pela extrema desigualdade social. Irmãos, a questão da desigualdade social não é coisa só do Brasil, não é? Claro que o Brasil ele está aí quase que na liderança aí da desigualdade social, é um dos países mais desiguais que tem socialmente, não é? Mas o mundo inteiro ele sofre com essa praga da desigualdade social. Ou seja, um mundo onde os ricos são cada vez mais ricos e os pobres são cada vez mais pobres. Veja que isso daí era uma das promessas lá da filosofia iluminista e humanista e do pensamento moderno, de que o crescimento econômico poderia distribuir a riqueza para todas as pessoas, para todas as nações, e que poderia haver uma sociedade igual, justa, igualitária, onde a justiça reinasse, onde a verdade reinasse. Não é? E a gente vê o quê? Justamente o contrário, né? Pobreza e extrema desigualdade social. Segunda coisa, a degradação ambiental que ameaça a sustentabilidade do planeta. Não precisa a gente ir muito longe para a gente ver como que o planeta está sendo degradado, como que o homem está destruindo o planeta. O progresso está vindo à custa de destruição do nosso planeta. E não foi isso que Deus mandou que o homem fizesse lá desde o Jardim do Éden, lá em Gênesis 1:28, quando Deus deu o mandato, né, para o homem, que o homem deveria dominar sobre toda a criação humana e a criação de Deus, né? Ali Deus estava dando uma tarefa que o homem deveria cuidar de todo o meio ambiente, cuidar de toda a natureza. O homem deveria ser um ecologista, né, nato, não é? Ele deveria preservar e cuidar do planeta, mas ele está fazendo justamente o contrário, né? Então, a degradação ambiental que o mundo vive hoje, à custa do progresso e do desenvolvimento tecnológico, né? Ele é um dos fracassos do pensamento moderno, né? Outro fracasso que a gente pode apontar é a proliferação de armas e ameaças de guerra. Irmãos, a tecnologia e o progresso, elas têm duas moedas, né? Quando você vira a moeda do outro lado do progresso e do outro lado da tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? A mesma tecnologia que está permitindo que nós tenhamos aqui essa aula online, a bomba lá de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, assim, as armas nucleares estão aí. É uma proliferação de uma ameaça de guerra que a gente vive sobre ameaça. Quantas guerras e ameaças de guerra hoje existem, não é? Agora mesmo está surgindo aí um conflito lá na Síria, são guerras, são ameaças de guerra, não é? Então, o homem usa a tecnologia tanto para o bem como para o mal. A proliferação de armas é um exemplo do mau uso ou do uso da tecnologia para o mal, para destruir a humanidade. Então, ela tem esses dois lados, o lado bom do progresso, o lado bom da tecnologia, não é? O lado bom da ciência, né? Que descobre a vacina para que nós tomamos a vacina contra o coronavírus, mas também é a mesma tecnologia que se usa para criar uma arma, para destruir a humanidade. Então, esta aí pode ser considerado como um dos fracassos. Outro fracasso foi o aumento acentuado de problemas psicológicos nas pessoas. Irmãos, principalmente hoje, né, no século XXI, as pessoas nunca sofreram tanto de problemas psicológicos, né? As pessoas estão em crise, as pessoas estão em crises existenciais, porque elas não sabem quem elas são, de onde vêm, para onde vai, o que elas estão fazendo nesse mundo, não é? Então, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, a gente enxerga quanto as pessoas estão tendo problemas psicológicos, não é? Isso também foi um fracasso, não é? Da promessa do sonho, né, que os filósofos daquela época tentaram construir. E, por último, os problemas sociais e econômicos, né, que a gente vê aí por toda parte, problema econômico, problema social, não só no Brasil, né, não só no Brasil,
mas em vários países, não sei se os irmãos observaram, mas está surgindo a nível mundial, irmãos, um problema muito sério. Sabe qual é? É o problema da falta de alimentos. Isso está se agravando no mundo, né? Vejam aqui no Brasil o preço do nosso arroz. Por que o arroz aqui no Brasil está tão caro? Porque está faltando arroz no mundo, não é? As plantações de arroz, elas estão sumindo do planeta, né? O arroz está sendo considerado quase que um artigo raro nas plantações mundiais. Então, está começando a haver uma crise mundial por falta de alimentos. Isso vai trazer vários problemas sociais. Então, essa é mais um fracasso do sonho da modernidade. Continuando, então, irmãos, à medida que nós avançamos pelo século XXI, fica claro e evidente que a modernidade fracassou em cumprir várias de suas promessas, isso que a gente viu. E sobre isso, o que não faltam é perguntas. E aí eu queria deixar essas perguntas aqui para que os irmãos possam refletir, né, e pensar sobre essas questões, essas perguntas aqui que a gente vai colocar. Então, a primeira pergunta: a humanidade, baseada no antropocentrismo, que é o homem centro do universo, tem a capacidade de renovar o mundo? Então, isso é uma das questões que a gente deve levar em consideração, e eu acho que quem deve responder isso são os humanistas, não é, irmão? Eles que diziam que o homem seria capaz de renovar o mundo, construir um mundo melhor. Então, essa é uma pergunta que fica aí para os filósofos, né, humanistas do século XXI. Né? A humanidade, baseada no antropocentrismo, tem a capacidade de renovar o mundo? Segunda pergunta: a razão científica conseguirá, de fato, nos dar o conhecimento verdadeiro, né? O conhecimento que a gente precisa para ter uma sociedade onde impera a verdade e não a falsidade? O verdadeiro é escondido, é escamoteado, né? E vivemos, muitas vezes, de falsos pensamentos, né? 3, somos realmente capazes de dominar a natureza para construir um mundo melhor? Será se o homem ele é capaz de, no centro do universo, na condição da natureza, ele construir um mundo melhor, dominando a natureza? Ou ele só pensa em destruir a natureza? Então, essa uma grande pergunta que fica, não é, para os filósofos também. Existe um futuro para uma cosmovisão sem Deus? A gente viu que não, não é? Isso é impossível, não é? Viver uma cosmovisão sem Deus. E é isso que os filósofos daquela época e dessa época também tentaram mostrar, né? Que é possível vivermos sem Deus neste mundo. E as escrituras mostram, né, que o homem não consegue viver sem Deus. O homem não pode viver sem Deus. Quinto, o crescimento econômico e a prosperidade material realmente trazem um futuro de felicidade? A nossa felicidade está realmente baseada nisso? No crescimento econômico, nas riquezas, nos bens materiais? Não é? Então, irmãos, eu deixo aí essas perguntas para a gente refletir, pensar sobre todos esses pensamentos e essas filosofias. Vamos rapidamente aqui, para a gente terminar a nossa aula, um pouquinho da pós-modernidade. Então, como eu falei, eu não vou falar muito da pós-modernidade, porque esse é o assunto de uma aula que tem, de um curso inteiro que tem na nossa EBD virtual. Então, se os irmãos quiserem se aprofundar na pós-modernidade, podem fazer esse curso. Aqui a gente vai só falar da início do século XXI. E ele foi marcado, sobretudo, por inovações sociais, econômicas, tecnológicas e políticas, que valorizam os direitos civis, a igualdade de oportunidade, a quebra de barreiras territoriais e culturais à globalização. Irmãos, na verdade, aqui não existe mais nada de novo, não é? Que a pós-modernidade está fazendo, ou fez até aqui, ela está requentando essas ideias que vêm lá do século XVI. Né?
as ideias do humanismo, as ideias do iluminismo, as ideias do pensamento moderno. Na verdade, estão só requentando essas ideias, com mais algumas coisas, né, adicionais para atrair o ser humano a viver uma vida sem Deus. É isso que a pós-modernidade faz. Vejam que aqui o destaque é direitos civis. A nossa Constituição, a Constituição brasileira de 1928, ela foi construída em cima disso aqui, irmãos, ó, em cima de direitos civis, igualdade para todos e oportunidade para todos. Se você observar lá no preâmbulo da nossa Constituição, ela diz exatamente isso. Por que a nossa Constituição tem tanto direito, né? Muitos criticam até a nossa Constituição, e com razão, porque ela tem mais direitos do que obrigações e deveres para os cidadãos brasileiros, né? Nós temos lá uma série de direitos. Todo mundo só tem direito, mas tem poucos deveres, né? Tem lá muito pouca coisa que deve ser cumprida. Então, a nossa Constituição ela é baseada, sobretudo, nesses direitos civis, na igualdade e na oportunidade. Vamos ver, então, algumas características, irmão, desse período, do chamado período pós-moderno. E assim a gente vai caminhando aqui para o encerramento da aula. Então, as características da pós-modernidade: substituição do pensamento coletivo pelo sentimento individualista. Lembram que lá no século XVIII, no século XIX, o que imperava lá? Era o pensamento coletivo. Lá a ideia era assim: vamos construir uma sociedade onde seja melhor cada um para si, não é? Na pós-modernidade, o que reina é o sentimento individualista. Eu que vou correr atrás daquilo que é melhor para mim, eu vou correr, vou estudar, vou ter meu emprego, vou ganhar meu dinheiro, vou ter meus bens, vou acumular meus bens materiais, vou viver individualmente para mim. Eu não estou preocupado com o pensamento coletivo. Eu não estou preocupado com a sociedade como um todo. Eu estou preocupado comigo mesmo, né? Em ter uma vida melhor, em ter caracteriza é o aqui e agora, o carpe diem, né? O famoso carpe diem, né? Que é viver o aqui e agora. Isso aqui era bem verdade antes da pandemia, principalmente, né, irmão? Que todos, assim, é aquele sistema de vida onde as pessoas diziam: vamos viver hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não é? Vamos ganhar muito dinheiro hoje, não é? Vamos guardar muito dinheiro hoje, vamos desfrutar dessa vida hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vem por aí. Amanhã pode estourar uma pandemia, amanhã pode estourar uma guerra, amanhã pode estourar alguma coisa. Então, a valorização do aqui e agora é você viver prazerosamente a vida que te dá prazer hoje, aqui, agora, o presente. Agora, mais outras características, não é? A hiperrealidade. Não é? O que é hiperrealidade? A hiperrealidade é a mistura do real e o do imaginário, principalmente com o auxílio das tecnologias e ambientes online. Vejam, irmãos, que cada vez mais a gente vive em ambientes virtuais, não é? A gente vive em ambientes online, não é? Agora, com a pandemia, isso ficou muito mais evidente, não é? As pessoas estão cada vez no mundo mais virtual, estão cada vez mais online. E qual é o problema desse mundo, irmão? Qual é o problema do mundo virtual? O problema é que as pessoas usam esse mundo virtual para se esconderem do mundo real, não é? As pessoas elas tentam esconder o problema, as dificuldades, não é, da vida real no mundo imaginário, no mundo virtual, não é? Hoje em dia as pessoas têm relacionamentos online, elas criam relações online, elas vivem online, não é? Tudo é feito de forma online. Existem vários jogos virtuais onde a pessoa simula no ambiente online aquilo que ela gostaria de ser verdadeiramente, ou seja, aquilo que ela não consegue ser na vida real,
ela transporta para o mundo virtual, e ali no mundo virtual, ela se imagina uma outra pessoa. Ela faz aquilo que ela não consegue fazer no mundo real, não é? Na vida real. Então, ela se esconde através dessa vida virtual, ou desse mundo imaginário. Então, isso traz um outro tipo de vida para a pessoa, não é? Tem muitos games hoje que as pessoas usam que elas simulam a vida virtual, mas de uma maneira diferente, onde você cria o seu próprio personagem imaginário daquilo que você deveria ser, ou aquilo que você gostaria de ser na vida real e não consegue ser de fato e de verdade, não é? Outra característica da pós-modernidade é a subjetividade, ou seja, nada é concreto, ou nada é fixo, né? Tudo é passageiro, não existe nada verdadeiro, né? Não existe uma verdade real e absoluta, né? A verdade absoluta, ela não existe. Aquilo que é verdade para mim, na pós-modernidade, pode não ser para você, não é? Eu tenho algo que para mim é verdadeiro, para você é outra coisa, não é? Então não existe uma verdade absoluta, não é? A verdade ela é relativa, não é? Então isso é a subjetividade que o pensamento pós-moderno prega. Outra característica, a celebração do consumo e da expressão pessoal. Como as pessoas gostam de título, não é? A pessoa gosta de se mostrar e se exibir como ela sendo a pessoa, não é? Ela gosta de ter destaque dentro da sociedade, ela gosta de aparecer, não é? E, paralelo a isso, existe a celebração do consumo, né? O consumo em massa, a acumulação de bens e de riqueza. E uma outra característica, a pluralidade cultural, né? A diversidade, né? De ideias, de culturas, né? Vivendo dentro de um mesmo contexto. A polarização social, né? A polarização social é um mundo onde cada vez os ricos vivem cada vez mais ricos, separados, e os pobres vivem um outro mundo, de um outro lado, cada vez mais pobre. Outra característica, a banalização, a ausência de valores, né? E aqui, irmãos, todas essas características são terríveis, é claro, né? E elas afrontam frontalmente a palavra de Deus, vai tudo de encontro ao que nos ensina a palavra de Deus. Mas, principalmente, irmãos, essa banalização ou ausência de valores, para mim, é uma das mais perversas. Por quê? Porque aqui há uma destruição total de valores. Então, por exemplo, valor como a vida perde valor, né? As instituições perdem valores, né? As escolas, as instituições, a igreja perde valor, não é? O casamento como instituição instituída por Deus, não é? Que para nós é um valor sagrado, o valor da família, isso dentro da pós-modernidade não tem valor nenhum. Perdeu o significado, perdeu o valor, não é? Há várias coisas importantes e que nós valorizamos e como sendo instituída por Deus, aqui no pensamento pós-moderno, isso não tem significado, não tem valor nenhum. E outra característica é a ausência de regras, né? Cada um vive de acordo com aquilo que acha que é mais verdadeiro, ou mais justo, ou mais aquilo que lhe dá mais conveniência, né? Então, irmãos, isso é o pensamento pós-moderno, né? E o que diz a palavra de Deus, irmão? Já aqui para o encerramento, né? Nosso tempo já se esgotou, não temos mais tempo. Eu vou apenas citar aqui os textos, e aí eu peço depois que os irmãos leiam, a gente não vai ter tempo de ler esses textos, mas nesses textos, irmão, há uma grande recomendação, uma grande orientação bíblica a respeito de todo esse pensamento pós-moderno que a gente acabou de mostrar aqui agora. Então, lá em Mateus 5,13, onde Jesus está lá falando com seus discípulos no Sermão do Monte, né? Ainda continuando aqui, em Mateus 14, também Jesus vai falar com seus discípulos e recomendar algumas orientações para que nós vivamos nesse mundo. Romanos 12, que a gente leu aqui, né?
Nós não devemos nos conformar com esse século, tomar a fórmula desse século, né? E lá em Efésios 6. Para a gente encerrar, e agora encerrando mesmo, que eu já falei várias vezes que a gente vai encerrar e não encerra, mas agora, o último slide, eu só queria mostrar Mateus 5,13, a gente vai ler, eu vou ler aqui, e a gente encerra a nossa aula de hoje. Lá, Jesus está falando assim, irmãos, e Jesus fala para os seus discípulos, isso aqui é Jesus lá no Sermão do Monte, né? Então, Jesus fala aqui, vocês são sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto e deixa de ser sal, e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, aqui Jesus está falando que nós somos o sal do mundo. E o que é que o sal faz? O sal, ele serve para duas coisas, não é? Ele serve para sabor, para temperar, e serve também para conservar, não é? Então, é esse o nosso papel, irmãos. É isso que nós temos que fazer neste mundo onde impera a cosmovisão ocidental, não é? Ser o sal do mundo, não é? Temperar o mundo, temperar com a nossa cosmovisão cristã, com a verdadeira narrativa do mundo, que é a cosmovisão cristã, e não deixar que as pessoas se moldem pela cosmovisão ocidental, não é? Então, aqui o nosso desafio, e eu deixo esse desafio para os irmãos, é de fazer essa aplicação nas nossas vidas, de sermos sal para a humanidade, de ser o tempero que vai temperar toda essa sociedade que está moldada por essas filosofias que nós acabamos de ver, não é? E de conservar, o sal conserva, né? Ele serve para guardar, não é? E não deixar apodrecer este mundo, não é? Então, aqui eu encerro a aula de hoje e eu queria agradecer, então, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por, mais uma vez, estarem aqui na nossa aula. Pastor Marcos Alexandre, você quer falar alguma coisa? Pastor? Pastor, o senhor está no mudo, tá? Só liberar o microfone. Alguma coisa? Alguém quer participar? Alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Pastor Marcos Alexandre, você quer falar alguma coisa? O microfone está fechado, pastor Marcos Alexandre. Só agradecer, Cordeiro, pela sua vida, pelas aulas. Deus continue te abençoando. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe a todos nós. Irmãos, Amém. eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Irmãos, eu lembro a todos de fazerem a avaliação da nossa aula. Você pode copiar esse link que está aí, né? Ou então pode usar esse QR Code. Você pode, com a sua câmera aí, no seu celular, pode fotografar esse QR Code e vai abrir uma página no seu celular e aí você pode fazer a avaliação da nossa aula de hoje. Lembrando, irmãos, que no próximo domingo, então, nós não teremos a nossa classe de EBD virtual, né? Próximo domingo é o domingo da culto da ressurreição e o nosso pastor aí, Marcos Alexandre, ele será o pregador do culto da Páscoa, culto da ressurreição, e será às 7h da manhã, irmão. Não esqueça o horário também, tá? Será às 7h da manhã. Se você quiser ir presencialmente, você faz a sua reserva lá no aplicativo da IPN, você pode fazer ali a sua reserva para ir no culto presencial domingo pela manhã, ou então você pode se conectar virtualmente e assistir o nosso culto da Páscoa, né? Eu não sei se alguém aí se inscreveu para falar. Você viu alguém aí, pastor? Eu gostaria de falar uma coisa, Cássio. Pode falar, Cássio. Eu vejo assim, todo esse movimento, desde o início da humanidade como um todo, que todas essas teorias que aparecem, elas surgem com o objetivo de se contrapor ao que está escrito na palavra de Deus, né? Então, todos eles vão tentando ir contra aquilo que está escrito na Bíblia, né? E recentemente eu vi eu queria dar o crédito, eu estava pensando, mas não consigo lembrar. Não sei se foi o reverendo Hernandes, talvez o pastor Marcos Alexandre deva saber.
que ele disse o seguinte: olha, diante de todos esses movimentos, todas essas pessoas que já passaram pelo mundo, todas elas se foram, mas a palavra de Deus ela continua aí, né? Então, assim, ela continua intacta, continua do jeito que ela é. Então, a humanidade, nós devemos estar com o objetivo de estar pregando a palavra, demonstrando que essa é a verdade, né? Demonstrando que esse é o caminho, né? A despeito de todas essas coisas, e Deus vem fazendo as coisas dele, demonstrando que ele é real, demonstrando que ele é o governador, que ele é o Senhor de todas as coisas, né? Por tudo isso que você falou, as pandemias, as desgraças que aconteceram no mundo, tudo isso é permissividade de Deus para fazer com que o homem reconheça a soberania dele. Sim, muito obrigado, irmão Cássio. É exatamente isso mesmo. Muito boa a sua participação. Mais alguém quer falar, irmão? Presbítero Cordeiro, permita-me uma palavra. Sim, pois não, pode falar. Eu acho interessante no pós-modernismo, há um livrozinho do Bob, A Era dos Direitos. E no pós-modernismo, nós queremos viver sem regras. Cada um tem o seu direito e cada um é dono da verdade. Veja como o homem é o contrassenso do homem. Eu li um livrinho que me impressiona até hoje. Judeus Heterodoxos. É uma história interessante, tem uma crítica mordaz sobre o iluminismo. Seu slide mostrou bem. Seria a época da prosperidade, da riqueza, da felicidade. Isso tudo foi por terra. Sim. Deu lugar à utopia do paraíso terrestre, que muitos daqueles judeus do leste europeu se desiludiram, entendeu? E o que é que eles pregam, os romancistas heterodoxos judeus? É a esperança do paraíso celestial. É interessante isso. É um livro, é um francês que viveu no Brasil e faz um comentário, Judeus Heterodoxos, sobre os judeus do leste europeu. Eu gostei muito desse livro. De vez em quando eu vou a ele, entendeu? Obrigado, Cordeiro. Parabéns por sua aula. Muito Obrigado, bem concatenada, viu? Tá bom. Obrigado. Obrigado, Chico, pela sua participação também. Muito boa a sua participação. Irmãos, mais alguém? Sim, presbítero Cordeiro? Sim, pode falar. Aqui é Fábio Batista. Me permita um comentário. Eu achei muito interessante a aula e, em especial, um aspecto que me chamou a atenção, as evidências que comprovam o fracasso, né, da cosmovisão moderna. E um dos aspectos que eu acho que a gente precisa também destacar é que, por se afastar de Deus, né, essa cosmovisão moderna levou a um problema bastante sério, que foi os genocídios, né, e o surgimento das ideologias totalitárias, como o comunismo, o fascismo, o próprio nazismo, né? A morte de 6 milhões de pessoas, né? Então, você vê, 6 milhões de judeus morreram e houve outros genocídios no século XX, né? Mostrando que o homem, quando se afasta de Deus, ele não consegue ser fraterno com o seu próximo. Pelo contrário, né? Ele mata, ele extermina. Então, assim, o homem, ao se afastar de Deus, ao invés de fazer o bem para o próximo, ele mata, ele tortura, ele destrói, né? Sim, exatamente. Isso mesmo, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem lembrado, né? Esses genocídios todos que o homem fez e continua fazendo aí, né? No século XX, Holocausto e mais outros fatos, outras grandes tragédias mundiais. Muito, muito, muito bem lembrado, né? É a utopia da máxima do iluminismo, né? Igualdade, fraternidade e liberdade, né? Porque é um contrassenso, né? Para você ser fraterno, você tem que abrir mão da sua liberdade, né? Para você ter igualdade, você tem que abrir mão da sua liberdade. Na verdade, o homem não é livre, né? Para eu viver com o outro, para eu defender igualdade, para eu defender fraternidade, eu tenho que abrir mão do meu eu. Então, é uma utopia, né? E a história, conforme o irmão Fábio Batista mostrou aí, prova isso, né?
É verdade. Mais alguém, irmãos? O Max está com a mão levantada. Max, pode falar, Max. Oi, irmãos. Está dando um problema aí no seu microfone, né, Max? Opa. Eu tenho Pode uma falar, pergunta baseada nessa questão do iluminismo que objetivava o céu na terra, né? Fiquei me lembrando aqui de algumas passagens, como lá em Mateus, que Jesus fala, olha, a minha volta vai ser parecida com o que aconteceu no dilúvio. O povo vai estar comendo, bebendo, quer dizer, em paz, né? Uhum. Bebendo, casando. E também na carta de Paulo lá aos Tessalonicenses, Paulo fala, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repetindo a destruição se precipitará. E aí, eu estava lembrando aqui, se essas ações em prol a essa paz, entre aspas, serão um sinal do mal travestido que se intensifica. Uhum. Porque me parece que na Bíblia há uma profecia de que naquele tempo em que chegar o tempo do Senhor, haverá essa paz, entre aspas, né? E a gente vai vendo que a fala dessa cosmovisão do homem, né, falando que é para o seu bem, isso é para o seu bem, é para a paz. Uhum. Eu estava até lembrando de um filme dos anos 80, chama Footloose, que eu gosto muito, onde o pessoal não podia dançar, não podia ir para a festa, né, que era para a sua segurança, né? Só que naquele filme era a igreja, né? Há uma crítica à igreja, porque era o pastor da cidade que proibia, né? Como é que é o nome do filme, Max? E muitas das nossas liberdades estão sendo caçadas, né? Aí a gente vê, por exemplo, aborto é justificado porque é uma questão de saúde pública. Tem mulheres morrendo a fazer aborto clandestino, mas ninguém pensa na criança, em casamento. Quer dizer, a gente nos é vendido um bolo muito bonito, mas cheio de caco de vidro moído dentro. Né? Então, para o nosso bem, muitas barbaridades foram realizadas, né? Cristãos foram jogados aos leões porque eram vistos como um perigo à paz naquele tempo, né? Então, e Cristo fala, não pensem que vim trazer a paz, mas espada, quer dizer, um nível de conflito entre familiares que têm, não tem a Cristo. Então, me parece que esse mundo segue para essa paz, entre aspas. Só que ela, né? Ela me parece que é algo fictício. Falsa paz, né? Não é bem assim, né? O que vocês acham? Eu concordo com você, Max. Esses pontos que você levantou aí. Realmente, o que o mundo prega é uma falsa paz, né? E lá, quando Jesus falou dos sinais dos últimos dias, né? Que quando ouvir falar de paz, né? Que a gente deve ter muito cuidado, porque, na verdade, essa não é a paz verdadeira que Cristo vai dar. Isso é uma falsa paz, né? Então, é isso mesmo, é um sinais dos tempos mesmo, né? Os sinais da segunda vinda de Jesus. Essa pregação dessa paz, né? Que o homem oferece, dessa falsa paz, né? Isso aí é um sinal da volta de Jesus, né? Mais alguém quer falar? Se não, irmãos, vamos então encerrar aqui a nossa transmissão, né? Acho que nosso horário já está bastante avançado aqui. Eu desejo a todos, então, um bom domingo. Amém. E vamos, então, nos preparar para o culto domingo hoje à noite, né? O culto da noite, e no próximo domingo, o nosso culto da Páscoa, culto da ressurreição, né? Que é uma das datas mais significativas para nós, né, pastor Marcos Alexandre? É a ressurreição de Cristo, né? Amém. Verdade. Amém. Muito obrigado a todos. Bom domingo a todos. Não esqueçam de fazer a avaliação, viu, irmãos? Avalie a nossa aula de hoje. Já vou entrar na avaliação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe. Shalom.